Boa noite. Esta missa será celebrada pelo descanso eterno de Lenir Lopes, sepultada sexta-feira, Leda da Silva Carvalho, Geraldo Gervásio Marcelino, Pedro Donizete Ferreira, Francisca Nadir Alvarenga, Leonida Galdino, José Galdino, Vicente Bernardes, Ivanil de Paula Rodrigues, por todos os familiares falecidos da família Rodrigues, Lazarino Francisco de Paula, Maria de Fátima da Silva, Conceição Borges, pelas almas do purgatório, Antônio Gonçalves da Silva, Maria José de Melo, Antônio Gonçalves de Melo, João Gonçalves de Melo, pelos falecidos da família Leandro, Lucimara Pimenta. Pelos aniversariantes, Valério Adalto Ferreira, John Everton Juvenal Silva, Giovana Augusto Carvalho, Padre Claudinei, Zilda Naves de Oliveira. Pelo anjo da guarda de Theo, Liz, Felipe, Lucas, Luiz Gustavo, Pedro Vitor, Sebastião Marques, Maria Neuci. Pela saúde de Ari Pereira da Costa, Maria José da Costa, Antônio Freire de Abreu, Maria Freire, Francisco Pereira Baliza, Mônica Faria, Marcela Faria, Lério Rodrigues, Ari Antônio dos Santos, o Emerson Batista Correia, Cecília, e em ação de graças a Deus por uma graça alcançada. Solenidade de São Pedro e São Paulo, dia do Papa. Pedro e Paulo, exemplos de fidelidade a Jesus. A solenidade de São Pedro e São Paulo é um convite a refletirmos sobre o exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do projeto libertador de Deus vividos por esses dois apóstolos. Somos convidados, como os discípulos, a aderirmos a Jesus e o acolher como Messias, Filho de Deus. Deus não nos abandona, Ele sempre dá uma presença reconfortante e libertadora ao nosso lado, dando-nos coragem para continuarmos a nossa missão e darmos testemunho dos valores do reino. E Paulo, dois nomes que ao longo dos séculos personificaram a igreja inteira em sua ininterrupta tradição. Hoje, rezemos pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, e por toda a igreja, para que viva a unidade e a comunhão. De pé, cantemos. Falar do meu amor, ser espelho do céu para as nações, nos caminhos serás o meu fulgor, e na
ao milher, ao céu unida, minha solidariedade, mas sempre mais colherás o que eu plantei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, aqui presentes na matriz. Acolhemos também aqueles que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia para esta Santa Missa em que com alegria celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, na qual somos convidados a rezar, especialmente na intenção de nosso Papa Leão XIV, rogando ao Espírito Santo que continue iluminando, fortalecendo no exercício da sua missão, garantindo assim a unidade e a comunhão de nossa Igreja. Ao celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos, irmãos e irmãs, necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. O Senhor sempre darei graças, no Senhor me alegrarei. Venham todos, não tenham medo, muita alegria o Senhor já vem, muita alegria o Senhor já vem. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e acalça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo.
me livrou o Senhor Deus de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplar a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ao celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo, como dizia no início desta Eucaristia, celebramos a festa destes que são as colunas da Igreja.
E como bem sabemos, uma construção, as colunas são aquelas que dão a força, que sustentam a edificação. E nesse sentido, de fato, o testemunho de fé, de fidelidade e perseverança destes dois grandes homens sustentam o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, cada um de nós, através do seu exemplo, que somos chamados também a seguir. Cada um a seu modo, de formas diferentes, por terem temperamentos diferentes, missões diferentes, mas com um objetivo comum: o anúncio da boa nova. Fazer com que o mandato de Jesus se cumprisse, de ir por todos os confins do mundo anunciar a boa nova do Evangelho. Assim como ouvimos no Evangelho, Pedro, é esta pedra sobre a qual Cristo quis edificar a sua igreja. Não por mérito de Pedro, não pela sua coragem, seu espírito de liderança, mas porque Deus lhe confiou esta missão. É graça de Deus a força que ele tem para, de fato, conduzir o rebanho do Senhor. E nesse sentido, irmãos e irmãs, Pedro só terá verdadeira consciência disso no momento da sua negação, pois antes confiava em si, seu espírito de liderança, na sua força. Mas no momento da prisão de Jesus, é aquele que o nega. É neste momento da negação em que Pedro chora amargamente o seu erro, que ele de fato se torna a pedra que sustenta a igreja, não por si mesmo, mas pela graça de Deus. E justamente Pedro é este que garante a unidade da igreja, sustentada e firmada sobre o testemunho, sobre a fé dos judeus, da onde Cristo nasceu e veio ao mundo anunciar a boa nova do Evangelho. Ao olharmos para Paulo, percebemos também este homem de grande inteligência, de grande capacidade, tão fiel à lei judaica, mas que na experiência do Senhor, que o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai em si, e diante da sua cegueira, e liberto dele, ganha uma nova visão do mundo, acerca do cristianismo, daqueles que se dispõem a seguir o Cristo. E de fato, se Pedro é aquele que garante a unidade da igreja, Paulo será o que anunciará a boa nova aos pagãos, e por isso o título a ele dado de apóstolo dos gentios, ou apóstolo dos pagãos, a quem ele se dirige, criando inúmeras comunidades cristãs, as quais cuida, orienta, corrige, não só através da sua presença, mas também através das cartas por ele escritas. Tanto um quanto o outro são chamados a dar a razão de sua fé, entregando-se por causa do Evangelho. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, porque se sentia indigno de ter o mesmo destino do Mestre. Paulo é chamado pelo Espírito a dar o testemunho do Cristo em Jerusalém e em Roma, onde ele é decapitado. Ambos entregam a sua vida. Seu sangue jorrou e fortaleceu e sustentou, regou a vida da igreja, gerando assim inúmeros cristãos para a igreja, pelo seu testemunho, pela sua fidelidade. Testemunho e fidelidade, como também a sua missão, que só são possíveis ser vivenciadas
pela oração. E assim como acompanhamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o rei Herodes manda prender alguns membros da igreja para torturá-los. Tiago é morto à espada. Pedro é preso para posteriormente também sofrer o martírio. Mas a igreja reza incessantemente por ele. E consequentemente Deus vem em seu auxílio e o liberta. São Paulo a Timóteo, ele reconhece que é chegada a sua hora, a hora de ser derramado em sacrifício, porque aproxima-se o momento da sua partida. Mas vivencia este momento com serenidade, com a consciência de dever cumprido. Justamente por isso ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Está reservada para mim a coroa da justiça, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa do Cristo. É interessante percebermos, irmãos e irmãs, que Paulo tem a consciência de que tudo fez, não por mérito dele, mas por graça de Deus. E assim ele se expressa: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, ouvida pelas nações, fui libertado da boca do leão. Ou seja, tudo o que fez é graça de Deus, que o fortaleceu e o encorajou para assim vencer todas as realidades difíceis no seu seguimento do Cristo. Diante disso, irmãos e irmãs, também nós, na vivência de nossa fé, também nos deparamos com nossas tribulações, com nossa cruz de cada dia, a qual somos chamados, no desejo do seguimento do Cristo, a tudo renunciar, para assim assumir a nossa cruz e levá-la a cada dia. Pedro e Paulo nos ensinam de fato, a não desanimar, mas a permanecermos também firmes, buscando no Senhor a graça, a força para superarmos os desafios a cada dia. Pois também devemos ter no coração a certeza de que também de todos os temores nos livrará o Senhor Deus. Na certeza de que feliz é o homem que encontra no Senhor o seu refúgio. É nesse sentido, irmãos e irmãs, que Paulo nos recorda que é na nossa fraqueza que nos tornamos fortes. Por quê? Porque deixamos de confiar em nós, na nossa capacidade ou força, para nos abandonar em Deus e deixar que verdadeiramente Ele haja em nós. E assim ele também se expressa: tudo podemos naquele que nos fortalece. Ou também diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, celebrando esta Eucaristia, nesta grande festa, roguemos ao Senhor que continue a nos fortalecer incessantemente, a nós, Igreja, ao Papa Leão XIV, nesta exigente missão de contribuir para a unidade da Igreja, nos ajudando a permanecer firmes no caminho trilhado pelo Senhor. E assim, como Igreja, como membros deste corpo místico de Cristo, possamos também ser proclamadores da Boa Nova, na certeza de que Deus nos dará a sua força e que todas estas realidades passarão, pois felizes aqueles que permanecerem em Cristo na experiência do seu amor e jamais desanimarem diante do peso de sua cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo
onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Seguindo os ensinamentos dos apóstolos São Pedro e São Paulo, peçamos a Deus, irmãos e irmãs, a graça da fidelidade no anúncio evangélico e a ousadia no testemunho da unidade e da comunhão. Digamos juntos: Senhor nosso Pai, atendei a nossa prece. Senhor nosso Pai, garanti que a vossa Igreja, solidamente construída sob o fundamento dos apóstolos Pedro e Paulo, exerça na autoridade e no amor a sua missão de anunciadora do reino. Rezemos. Senhor nosso Pai, fazei que o Papa Leão XIV, no exercício do primado petrino, seja sinal de unidade e vínculo de comunhão, para assim orientar e conduzir a vossa Igreja no caminho da salvação. Rezemos. Senhor nosso Pai, fortalecei os cristãos que são perseguidos por causa de sua fidelidade ao Evangelho, para que continuem perseverantes e se alegrem na adversidade sofrida por amor a Jesus Cristo. Rezemos. Senhor nosso Pai, propiciai à nossa comunidade abertura para acolher e amar a todos, sem divisão e indiferença, a fim de que se frutifique em boas obras a vivência concreta da fraternidade. Rezemos. Senhor nosso Pai, nossa comunidade reunida na fé e no amor, apresenta os seus pedidos na confiança de ser atendida por Cristo nosso Senhor. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador, o pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos, que é prova do seu amor, é o fruto de sua terra e do povo trabalhador. O fruto
irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo Coadjutor Antônio, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós os oferecemos, e também eles os oferecem, este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão, deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graça e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da e eterna aliança, que será derramado por todos. Os pecados, faz isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque.
Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar e vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Toda a terra
membro é diferente, há no corpo certamente coração ao meu Senhor. Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante. Dom maior, mais importante, nele enfim achei radiante minha vocação, amor. Ó Jesus, sumo eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, São Pedro e São Paulo, São Sebastião, Nossa Senhora de Nazaré, São José, Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Sentados por um instante. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, teremos missa na comunidade da Baliza. Quinta-feira, 19 horas, na Capela do Rosário. Sexta-feira, nós não teremos momento para confissões. 5h30, adoração ao Santíssimo. 19 horas, a missa da primeira sexta aqui na Matriz. Durante os meses de julho e agosto, nós teremos uma alteração neste horário de missa. A partir então do próximo final de semana, as missas do domingo serão no sábado, à noite. Então,
todo sábado, julho e agosto, as missas aqui na Matriz às 19 horas e no domingo às 9 horas da manhã. E a partir daqui a 15 dias teremos as barraquinhas após a missa do sábado às 19 horas. Então, lembrando que a partir do próximo final de semana, aqui na Matriz, sábado, 19 horas a missa e no domingo, às 9 horas da manhã. A missa dos Fagundes passa a ser no domingo, às 18 horas, durante esses 2 meses. Passada a festa de São Sebastião, retornamos normalmente para o horário habitual. E no próximo domingo haverá o Jogo do Brasil, tudo dando certo amanhã. E caso o Brasil passe para a próxima etapa, esse é o desejo de todos nós, a missa na guarita será às 3 horas da tarde, porque o jogo será às 5. E caso não tenhamos sorte, o Brasil não continue, aí a missa na guarita normalmente às 16 horas. Então, atentos a essa nova mudança que será divulgada nas redes sociais de nossa paróquia. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, ambos por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Uma boa noite, uma abençoada semana. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuni seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro.